Cumprimentamos a todos com a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estamos iniciando mais um programa EBD na TV. Nós estamos durante esse quarto trimestre de 2016 estudando as revistas da CPAD com o tema O Deus de toda a provisão, esperança e sabedoria divina para a igreja em meio às crises. Neste trimestre nós temos aí como comentarista da CPAD o pastor Elianai Cabral. Hoje estaremos estudando a lição de número 13, que tem como título A Fidelidade de Deus. O texto áureo da lição está aí na carta do apóstolo Paulo aos Filipenses, capítulo 4, versículo 13, que diz: Posso todas as coisas naquele que me fortalece. E a verdade prática diz: em Jesus Cristo podemos superar todas as crises e andar de triunfo em triunfo. É incrível como esse versículo, influencia as pessoas, dá assim um parecer diferente da realidade às pessoas. Quando Paulo diz, posso todas as coisas naquele que me fortalece, ele está falando das adversidades, das perseguições, dos sofrimentos, das cadeias, das prisões. Ele está falando disso. Ele não está falando que pode fazer qualquer coisa, que pode viver bem, que pode viver tranquilo. Nada disso. Ele está falando que ele está vivendo em Cristo, fazendo a obra de Cristo, e por isso ele está passando por perseguições, por prisões, às vezes passa fome, às vezes passa frio, às vezes apanha, e até chegou à morte devido a seguir Cristo. É isso que ele está dizendo, eu posso todas as coisas. Então às vezes ele pode estar passando necessidade, necessidade até de se alimentar, necessidade até de se vestir. Então mesmo assim ele está em Cristo, ele está explicando que em qualquer situação que ele estiver, ele está com Cristo e em Cristo. Então ele está dizendo que o crente passa por dificuldades, passa por aflições, passa por perseguições, pode até apanhar por causa do Evangelho, pode até morrer por causa do Evangelho. Então ele estava disposto a qualquer coisa para que Cristo fosse conhecido. Então a vida cristã, Paulo fala sobre isso, ele escreve, aí a Timóteo diz que aquele que quer realmente servir a Cristo, quer ser fiel a Cristo, vai passar por perseguições, por tribulações, por aflições, vai passar por problemas. Jesus disse que aqueles que o seguissem também iam passar por problemas. Então, é isso que Paulo está explicando aqui. E na verdade prática nós vamos ver que em qualquer situação pela qual nós estivermos passando por ela, nós estaremos felizes, porque nós vivemos em Espírito, em Cristo. Nós temos o Espírito Santo dentro de nós que nos dá alegria, certeza da salvação. E Paulo diz, olha, quando eu sou fraco, aí que eu sou forte. Então é nas tribulações, nas angústias, nas adversidades, nas crises, é que nós nos tornamos mais fortes em Deus. Por quê? Nesses momentos é que nós oramos mais, é que nós confiamos mais em Deus, que nós entregamos nossa vida a Deus, nosso futuro a Deus. Então nós nos aproximamos mais de Deus. Imagine uma pessoa que nunca sofreu. Essa pessoa tem uma fé superficial, uma fé que qualquer coisinha derruba essa pessoa. Nós estamos passando por um período de crise no Brasil. Isso vai fazer o quê? A igreja se aproximar mais de Deus. A igreja brasileira não está nem orando, praticamente nem orando mais. Nós não encontramos nem naqueles que lideram a igreja pessoas que estejam pelo menos orando 1 hora por dia ali, só ele e Deus. Está difícil de encontrar. Nós não encontramos aí em 10% da igreja pessoas que já leram a Bíblia toda. Então é uma crise espiritual. E é uma crise também na nação.
quando existe crise na igreja, existe crise na nação também. Nós temos visto uma geração de cristãos superficiais, que não estudam a Bíblia, não gostam de oração, não jejuam e não estão preocupados em ganhar almas. É uma geração superficial, apenas tem o nome de cristãos, de evangélicos, e isso faz com que toda a nação sofra por causa disso. Nós temos que ser fiéis a Deus, temos que viver uma vida de sacrifício em prol das outras pessoas. Nós vivemos para que os outros sejam salvos, para que eles possam chegar ao pleno conhecimento da verdade, que só existe um Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo. Nós estamos aqui para mostrar Jesus. Então nós temos que sofrer pelos outros. Nós vamos jejuar, vamos orar, vamos estudar a Bíblia, vamos evangelizar, ganhar almas para Cristo. Esse é o triunfo verdadeiro da igreja. Tem gente que acha que o triunfo da igreja é enriquecer, né? Ter fazendas, carrões, mansões. Não, o triunfo da igreja é ganhar almas. Quando a igreja está ganhando almas, quando a igreja está vendo o poder de Deus dentro da igreja, milagres, maravilhas, é isso que traz o triunfo. Isso é que traz alegria, felicidade. É a presença de Deus entre nós. Então as pessoas estão vivendo um momento tão materialista que para eles triunfo, alegria, felicidade é riqueza material, financeira. Vamos ver a leitura bíblica em classe que está aí na carta do apóstolo Paulo aos Filipenses, capítulo 4, do versículo 10 ao versículo 20, que diz: Ora, muito me regozijei no Senhor por finalmente reviver a vossa lembrança de mim, pois já vos tinhais lembrado, mas não tinhais tido oportunidade. Não digo isto como por necessidade, porque já aprendi a contentar-me com o que tenho. Sei estar abatido e sei também ter abundância. Em toda maneira e em todas as coisas estou instruído, tanto a ter fartura como a ter fome, tanto a ter abundância como a padecer necessidade. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Todavia fizestes bem em tomar parte na minha aflição. E bem sabeis também vós, ó Filipenses, que no princípio do Evangelho, quando parti da Macedônia, nenhuma igreja comunicou comigo com respeito a dar e a receber, senão vós somente. Porque também uma e outra vez me mandastes o necessário a Tessalônica. Não que procure dádivas, mas procuro fruto que aumente a vossa conta. Mas bastante tenho recebido e tenho abundância. Cheio estou, depois que recebi de Epafrodito, o que da vossa parte me foi enviado, como cheiro de suavidade e sacrifício agradável e aprazível a Deus. O meu Deus, segundo as suas riquezas, suprirá todas as vossas necessidades em glória por Cristo Jesus. Ora, a nosso Deus e Pai seja dada a glória para todos sempre. Amém. Então Paulo aqui está agradecendo aos filipenses a lembrança deles em ajudá-lo. E ele diz que no início da igreja, os filipenses ajudaram, tanto quando ele estava ali, quanto quando ele estava em Tessalônica. Então eles ajudaram naquela época. Agora, eles deixaram um período de ajudar a Paulo. Paulo esteve trabalhando para se sustentar muito tempo. Agora Paulo estava preso e eles mandam ajuda. Então Paulo está agradecendo, está muito satisfeito, porque lembraram dele, mas não tinham mandado nada. Agora lembraram e praticaram agora um ato de misericórdia, um ato de amor, né? Um ato de agradecimento, e fizeram alguma coisa que Deus se agradava, mandaram ajuda para Paulo. E aqui fala de ajuda quanto o quê? A alimentação, né? O vestuário e também o quê? Uma assistência de amor, né? Mandaram alguém para conversar com Paulo, para dizer o quanto a igreja o amava, que a igreja estava orando por ele,
que a igreja entendia que ele estava preso, mas era por amor a Cristo, por estar fazendo a obra de Deus. Então, Paulo fica satisfeito, alegre com a igreja. E ele agradece pela ajuda. Então, veja só que aí existe uma ajuda também financeira. Existe aí uma ajuda também de alimentação, vestuário. Então, Paulo se sente alegre. Tem muita gente que pensa que Paulo nunca recebeu ajuda financeira de ninguém. Mas não é verdade. A igreja dos Filipenses aqui, eles ajudavam Paulo. Ajudaram no início e agora estão ajudando de novo. Então não vai pensar isso não. Paulo trabalhou muito tempo fabricando tendas para se sustentar? Sim, é verdade. Mas também é verdade que muitas vezes ele foi sustentado pela igreja. Então aí depende da ocasião. Tem ocasião que ele trabalhou e não precisou, não pediu e agradeceu quem queria dar e ele não precisava. E teve um período, teve uma ocasião que ele precisou e as pessoas não ajudaram, mas aqui ele fala que os filipenses ajudaram. Mas Paulo faz questão de dizer que ele sabe ter fartura, ter muito, mas sabe também passar fome. Então ele sabe viver aí tranquilo, feliz, alegre, tendo tudo que precisa, mas também sabe passar um tempo em sofrimento, em angústia, perseguição, passando necessidade. Então, por quê? Porque ele está com Cristo, ele está fazendo a obra de Deus. E a alegria dele é ver as pessoas salvas. A grande alegria dele era ver que os filipenses estavam salvos, continuavam ganhando almas e estavam unidos, fazendo a obra de Deus. A alegria maior dele era essa. Então, ele vê aí um motivo a mais de louvar a Deus, porque eles enxergaram a necessidade do apóstolo Paulo e o ajudaram. Isso mostrava que o ensino de Paulo a eles a respeito do amor cristão estava funcionando. Eles eram uma igreja que tinham amor tanto uns com os outros, quanto também pelo seu fundador, que era o apóstolo Paulo. Então, eles tinham noção de ajudar as pessoas, e isso era importante. Então, Paulo aqui nessa carta aos Filipenses, que é o assunto da nossa lição, nós vamos ver que ele fala da sua perseverança na sua fé, que ele continuava com a fé em Cristo, mesmo estando vivendo em crise. Então havia os problemas, havia as perseguições, havia prisões, apanhava muitas vezes, mas continuava fiel a Cristo. E tudo isso era exatamente porque ele seguia e servia a Cristo. Então, nós aprendemos aí que em meio à crise, nós temos que continuar sempre orando, jejuando, estudando a palavra de Deus, fazendo a obra de Deus, ganhando almas para Cristo. Nós não podemos parar a obra de Deus porque está em crise financeira o país. Não, nós continuamos fazendo a obra de Deus, não podemos parar. Então devemos ser perseverantes em fazer a obra de Deus, em estar sempre em comunhão com Deus, ou sempre orando, sempre jejuando, sempre estudando a Bíblia. É assim que devemos viver. Eu estou passando por um período assim. Nós estamos com 8 meses desempregado. Estou vivendo daquilo que Jesus manda alguém botar na minha conta. Quase sem agenda. Mas eu estou aumentando o período de oração. Nós estamos aí conseguindo mais de 2 horas, às vezes 3 horas por dia de oração. Estamos aumentando a leitura bíblica e estamos jejuando toda semana. Então, nós vamos ganhando almas, vamos orando para as pessoas serem curadas, vamos evangelizando, vamos fazendo a obra de Deus.